Deputado Paulo Pinheiro, como será esse governo Sérgio Cabral na sua avaliação? Afinal de contas, ele deve ou não favores a Antony Garotinho, que por 8 anos governou o Estado? Evidente que a própria governadora Rosinha, na primeira reunião do grupo de transição, já disse que o governo Sérgio Cabral terá que ser de continuidade do sucesso do seu governo. Evidente que o Sérgio Cabral no interior teve o apoio do Garotinho, teve grande... É só avaliar os deputados eleitos, tanto estaduais quanto federais, com o apoio do Garotinho, que aparece Sérgio Cabral. Hugo Leal foi eleito com grande votação. Ex-presidente Detran. Cristino Áureo, que foi secretário de Agricultura, foi eleito deputado estadual. Álvaro Lins, chefe de polícia do Garotinho, foi eleito deputado estadual. Itagiba, chefe também da Secretaria de Segurança Pública, também foi eleito. Então, uma grande grupo, até no meu próprio partido, uma pessoa que trabalhou no governo Garotinho, que foi a inspetora Marina Magesse, foi eleita, né? Ela tem algumas ligações da polícia, colega do Álvaro Lins, a colega do Itagiba, também foi eleita nesse quadro geral de eleição de pessoas públicas com trabalho no governo Garotinho. E o Sérgio Cabral, evidentemente que durante a sua gestão, ele foi, como Pisciani foi para Rosinha, Sérgio Cabral foi um ponto de equilíbrio para o governador Garotinho. E eu acho que o desejo dele até deve ser se afastar do Garotinho, mas dificilmente ele vai poder se afastar totalmente. Vai tentar fazer um governo separado, mas é evidente, lá no fundo, aonde as câmeras não mostram, aonde os microfones não alcançam, ele vai aparecer, a ajuda do Garotinho, a ajuda da Rosinha, da família, vai continuar aparecendo e nós vamos ter que ver isso, infelizmente, em alguns locais. É evidente que o secretariado dele deve ser um pouco diferente, vai manter alguns, eu acho que alguns secretários, como Wagner Victor, deve ser mantido, o próprio secretário Astério tem muita chance de continuar até em outra secretaria. Só para explicar, Wagner Victor atua na área de energia, né? Indústria e energia, e Astério é o atual secretário de administração penitenciária, pelo menos até o momento. Exatamente, e eles serão, hoje, os jornais já durante essa semana pós-eleitoral já começam a dizer, por exemplo, que o chefe da Polícia Civil vai ser Paulo Passos, que é um policial indicado pelo Paulo Melo. Então nós estamos vendo que dificilmente as famílias se separam totalmente. Pode até haver uma brigazinha de família, mas sempre sobrinhos, primos e amigos e irmãos vão continuar entrelaçados. Eu não vejo que o governo Sérgio Cabral possa fugir disso. Então, só para entender, se há uma gratidão, se a palavra é essa, ao apoio de Antony Garotinho, na sua avaliação, o que provavelmente acontecerá é que em dada altura o Garotinho vai cobrar conta. Ah, evidente. O Garotinho, como ele disse, não estou morto, me aguarde. Eu acho que você fez até uma pergunta, qual será o futuro de Garotinho. Eu acho que ele será colega seu de rádio, né? Eu acredito que ele me parece que vai estar, já tem um programa de televisão dele, provavelmente para o início do encaminhado para a TV Bandeirante, e na Rádio Tupi, onde ele tem muita força, provavelmente ele vai brigar com a audiência, com a Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio CBN, Band News, todas vão ficar brigando, e o Garotinho deve ser, evidentemente, para o seu eleitorado, para o seu grupo de pessoas, aquele programa bem parecido com outros que dão ibope, você vê. Programa que eu diz colega de profissão, vamos dizer assim, mas não na emissora que eu trabalho. Mas de qualquer maneira, só para ficar claro, de qualquer forma, lhe parece que possa fazer parte do projeto dele um dia ser candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, agora, já na sucessão de César Maia? Eu acho que não, né? Esse quadro para prefeito do Rio está muito complexo. Já complexo com pessoas que têm uma boa passagem na capital. Quem serão os candidatos a prefeito do Rio? Nós temos aí aberta essa discussão. A Denise Frossat teve 2.400.000 votos, dos quais boa parte na capital do estado, no Rio de Janeiro. A Jandira Fegali é uma candidata, Benedita da Silva é candidata. Quem será o candidato do PMDB? Já se fala muito que o deputado Carlos Mink pode ter o apoio do Sérgio Cabral, já que o PMDB não tem nenhum quadro assim exuberante no momento para ser indicado, e poderia ser um caminho de junção do PMDB com o PT, essa nova aliança que comanda o Rio de Janeiro, que é uma aliança que eu acho muito estranha, mas os tempos vão mostrar. Eu não vejo nada para o PT estar junto com o PMDB, a não ser o toma lá e dá cá, principalmente com o comando da ex-senadora, ex-deputada Benedita da Silva. Esse quadro está muito parecido, essa ligação da Benedita com o Sérgio Cabral chama muito a atenção da necessidade de uma união que é absolutamente impossível, mas...
Deputado, durante as denúncias do Mensalão, eu tentei pessoalmente várias vezes entrevistar a ex-governadora Benedita da Silva, que fez de tudo para isso não acontecer. Ela até viajou, ela saiu de cena, ela foi para o exterior, ela não aparecia. E agora vai voltando aos poucos, recompondo a sua caminhada. Essa distância, na sua avaliação, você estava no PT na época, é apenas estratégica ou será que os microfones e as câmeras não alcançaram tão profundamente a cobertura sobre o Mensalão, sanguessuga e outras denúncias? Realmente o que acontece nesse período é que muitas pessoas que estavam envolvidas no próprio governo da época, né, o Valdomiro era uma pessoa que tinha passagem no governo do PT naquela época, era uma pessoa importante no governo, e outros que foram citados aí, como Manuel Severino, como o outro que era foi assessor de José Dirceu, que trabalhou, Marcelo Sereno, todos eles eram pessoas que circulavam com muita facilidade pelo governo Benedita. Então, eu acredito que foi um grande erro do PT, Benedita ser governadora por 8 meses. Não entendo até hoje que razão levou o partido e a Benedita a querer o governo do Estado, um pedaço do governo do Estado. Todos sabiam que era uma candidatura levada ao suicídio, né? Por isso, muitos de nós não apoiaram isso, e acho que realmente a fuga dela de discutir esse assunto era isso. Foi uma tragédia que aconteceu no Rio Previdência, foi uma tragédia que aconteceu no governo. Essas figuras todas que passavam pelo governo e outras figuras, nós tivemos um governo lastimável. Esse governo não foi um bom governo, tivemos áreas em que foi muito pior do que o governo anterior. E, lastimavelmente, isso levou a chancela do PT. Esse foi um dos motivos que me levou a sair do PT. Bom, deputado Pampinha, vamos falar sobre um assunto que é caro para o senhor, para mim e para a população, com certeza absoluta. A área de saúde. Uma vez o senhor me disse uma frase que eu nunca esqueci, muito interessante. Sidney, para se construir um hospital, ele tem uma quantidade de recursos necessária, mas para administrá-lo é exatamente, no mínimo, o mesmo investimento. Por isso que muitos políticos constroem o hospital, mas não botam para funcionar. A pergunta é, por que a saúde é um caos, é péssima no Rio de Janeiro? Olha, a situação da saúde no Rio de Janeiro ela vem piorando a cada ano exatamente por isso, pela não profissionalização da gestão. Nós tivemos, e você acompanhou, as discussões enormes com os secretários de saúde. Não vamos personalizar o problema, mas temos que falar deles. No município do Rio de Janeiro, o prefeito Cesar Maia sempre foi um prefeito que pode ter vários defeitos, mas uma das qualidades que tinha é a sua qualidade nos seus administradores. E ele não foi feliz nos últimos anos, colocando na Secretaria de Saúde, por exemplo, o Ronaldo César, que foi uma tragédia como secretário de Saúde. O Gilson Cantarino, que sempre foi um brilhante homem da área da saúde, e ele se entregou ao governo Rosinha, aos mais absurdos. Eu brincava muito com os amigos, dizia que o Gilson Cantarino parecia como se as pessoas que militam na área do espiritualismo entendem bem o que é isso. O Gilson Cantarino parecia o cavalo que se deixava infiltrar pela entidade. A entidade Rosinha baixava e o cavalo Gilson Cantarino executava tudo aquilo que ele condenava anteriormente. Então, o problema da saúde do Rio de Janeiro sempre foi esse: o mau financiamento, desvio de recursos e não investir naquilo que é necessário, que é a saúde, a rede básica de saúde na capital. As prefeituras e a capital deveriam ter investido mais na área do projeto Saúde da Família, que é um projeto nacional importante. E na área estadual, o que aconteceu na saúde foi o mesmo que aconteceu na área da fazenda e o mesmo que aconteceu na área da polícia. A entrega de cargos chaves a indicações políticas de deputados. Cada deputado aqui no Rio de Janeiro é como se fosse o dono de um hospital. Deputado X está no hospital A, deputado Y no hospital B, e esses deputados, eles começam a aparelhar aquela gestão. Quem são esses que mais mandam na saúde? Que políticos? Todos sabem aqui no Rio de Janeiro, isso não é segredo algum. Por exemplo, o Hospital Rocha Faria de Campo Grande, o Hospital Albert Schweitzer em Realengo, é dirigido pelo Coronel Jairo. Quer dizer, os diretores que estão nesses hospitais são indicados pelo Coronel Jairo, deputado estadual reeleito. O Hospital São Sebastião no Caju, pelo deputado Roberto Dinamite. O Hospital de Araruama, pelo deputado Paulo Melo. O Hospital de Itaboraí, pelo deputado Altineu Corte. O Hospital de São Gonçalo, pela deputada Graça Matos. E por aí, esses pelo menos estão diretamente, todos sabem, nesses hospitais, que é lá que o conjunto, o diretor é indicado por eles, o trabalho todo é feito por eles, ou seja, o secretário de saúde perde o controle completamente quando há essa conotação política. As contratações terceirizadas, esses 10 mil terceirizados na saúde, são todos indicados pelos políticos, pelos donos dos hospitais, que indicam pessoas para serem contratadas, médicos, enfermeiros, auxiliares. Isso claramente destruiu. O próprio Sérgio Cabral reconhece e diz que fará uma administração diferente. Por isso o Rio de Janeiro vai mal exatamente na saúde, porque tem errado tanto na área do governo federal
federal como nas prefeituras. Também a administração de César Maia foi muito ruim na saúde. Tá certo. Deputado Paulo Pinheiro, muito obrigado pela entrevista, muito sincera, muito franca, muito aberta, como tem que ser. Se é verdade, e de certa forma é, que os chamados parlamentares de opinião, nos segmentos que pensam, tiveram aí nessa eleição um posicionamento eleitoral um pouco complicado, é verdade também que essa é uma maneira de fazer avançar a sociedade. Mais uma entrevista do site CRZD.